Certo. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro vou me apresentar rapidinho, né? Eu sou Tiziane Pessoa, sou arquiteta e urbanista, me graduei na Universidade Federal do Piauí, né? Sou mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Tenho atuado na coordenação, como assessora de coordenação dentro da Secretaria de Planejamento, né? E também atuo como docente em uma instituição de ensino superior. Então, assim, dentro desse trabalho, né, a gente tem ajudado tanto no processo de desenvolvimento do plano, né, esse processo final foi quando eu entrei, a gente atuando junto com o CAU, junto com a OAB, junto com diversas outras instituições, tanto profissionais quanto com a população, para a elaboração, né, do plano, que foi aprovado no final do ano, né, em 20 de dezembro, foi quando ele foi aí sancionado, e aí ele entra em vigor essa semana, né, no dia 24, né, quarta-feira, começa a vigorar aí o nosso plano. Eu vou compartilhar aqui minha tela, vocês me dizem se está indo direitinho, porque eu não usar o Zoom, né, eu trabalho com outra plataforma. Certo. Pronto, tá, funcionou Tá direitinho? aí. Pronto. Tá, compartilhou. Deixa eu colocar aqui. Então, assim, eu estruturei essa apresentação quando o Anderson conversou comigo, ele falou assim, Tatiane, vamos separar os principais pontos de mudança que a gente tem dentro do plano diretor, né? O que é que o PDOT coloca como elementos novos aí dentro dessa questão, tanto da ocupação do solo quanto do uso do solo, né? Então, assim, o ponto de partida que eu trago é a estrutura. Esse é o primeiro ponto que muda muito em relação ao que a gente tem na nossa legislação hoje, né? Hoje que eu digo a legislação que estava em vigor, né, que estava vigente de 2006. O que é que acontece? A gente tinha uma legislação que ela era dividida em diversas leis. Então, a gente tinha um plano diretor, que era a Agenda 2015, que era a Lei Complementar 3.558, de 20 de outubro de 2006. A gente tinha a Lei do Parcelamento do Solo, que é a Lei 3.561 de 2006. A gente tinha a Lei do Uso do Solo, a Lei da Ocupação do Solo e a Lei que tratava da preservação ambiental. O que é que acontece? O PDOT, ele propõe a unificação dessas leis. Então, todos esses elementos, eles vão estar agora dentro de uma única lei, que é a Lei 5.481 de 2019, que é a lei do PDOT, né? A lei do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Então, eu acho que essa seria a nossa primeira grande mudança. Ao invés de a gente ter aí diversos regramentos que vão permear essa questão do ordenamento territorial, a gente tem agora um regramento que passa a nortear todas essas questões. Ele engloba dentro da sua estrutura todas essas questões. Então, a gente tem a Lei Complementar 5.481, de 20 de dezembro de 2019, que é a lei que trata, que dispõe sobre o nosso Plano Diretor de Ordenamento Territorial, e ele tem a seguinte estrutura, né? Ele tem toda aquela parte de princípios e diretrizes logo no início, que faz parte dos planos diretor, que compõe aí o elemento do plano diretor. A gente tem dentro dele a parte referente ao macrozoneamento e ao zoneamento. Esse é um ponto também de mudança, e eu vou falar um pouco sobre isso, o surgimento aí desse macrozoneamento e por que ele entra dentro da nossa legislação, que antes a gente só tinha esse zoneamento urbano. Então, a gente trata aí do macrozoneamento e do zoneamento urbano. Outro ponto que entra dentro do plano diretor são os instrumentos. E a gente vai ter a incorporação tanto dos instrumentos reguladores, dos instrumentos da política e da gestão. Por que se pensou nessa estrutura? Por que se uniu aí todos esses elementos em uma única lei, em um único produto, né? O objetivo de fazer essa união foi exatamente o sentido de falar assim, olha, eu tenho uma estratégia, eu tenho uma diretriz e eu preciso associar essa diretriz à prática de fato. Então, foi por isso que a gente uniu todos esses elementos dentro, né, de um único produto, no sentido de viabilizar as estratégias colocadas, que essas diretrizes, que esses princípios, eles fossem alcançados de fato, né? E para a gente alcançar esses princípios e diretrizes, a gente precisa executar essas práticas que tangem aí a regulamentação e o ordenamento do território. E para a gente executar essas práticas, tem aí um papel fundamental que é o nosso enquanto profissional, né? A gente precisa conhecer essa legislação, a gente precisa se utilizar dessa legislação e fazer com que ela tenha o seu cumprimento de fato, né? Eu acho que nós, enquanto profissionais, pessoal da arquitetura e do urbanismo, da engenharia, do direito, que trabalha em contato
direto com essas legislações, com essas normas de ordenamento territorial, eu acho que a gente tem também um papel fundamental no sentido de implementar esse regramento, de fazer com que esse regramento seja de fato efetivo. E aí as nossas estratégias, as nossas diretrizes e as nossas metas, enquanto plano diretor, sejam de fato, né, alcançadas. Então, assim, dentro dos instrumentos, eu vou falar mais na frente do macrozoneamento e do zoneamento, mas dentro dos instrumentos, a gente vai ter 3 pontos aí fundamentais. A gente tem os instrumentos reguladores, que é exatamente aquelas regras de uso, de ocupação e de parcelamento do solo, que vão ser incorporadas agora nesse documento. A gente tem os instrumentos da política, que são os instrumentos da política urbana, aqueles que estão lá no Estatuto da Cidade. Então, todos aqueles instrumentos que estão no Estatuto da Cidade, agora eles se materializam do nosso plano. E eles precisam ser regulamentados para que entrem em pleno funcionamento, né? Esse é um ponto que também vai acontecer, que vai acontecer através de um processo participativo, que é a regulamentação desses instrumentos. O plano coloca os instrumentos, mas eles precisam ser regulamentados. Então, dentre esses instrumentos, a gente tem o uso do cumprimento da função social da propriedade, que é o parcelamento, a edificação e utilização compulsória, o direito de preempção, o direito da transferência do direito de construir, as ZEIs, que é a Zona Especial de Interesse Social. A gente tem os instrumentos que viabilizam a mudança de padrão de densidade de uso, que é a outorga onerosa do direito de construir, a transferência do direito de construir também e a outorga onerosa de alteração de uso. A gente tem os instrumentos para transformações urbanísticas, né? Essas políticas para transformação urbanística, que seria as operações urbanas consorciadas, e as ZEIs aí como instrumento possibilitador também as zonas especiais de interesse social dessa política de regularização fundiária. Sobre a regularização fundiária, é até interessante a gente destacar aqui, esse processo que a gente tem aqui dentro do PEDOT, ele está associado a um processo que está acontecendo também num plano setorial, que é a regularização fundiária. Então, é importante a gente entender também que o PEDOT, né, o plano diretor, ele está associado também com outros planos aí setoriais, alguns que vão ser ainda desenvolvidos, que precisam ser desenvolvidos, e outros que já estão sendo elaborados ou que já foram publicados. E sobre a gestão, a gente tem a questão da fiscalização dos incômodos urbanos. Vocês vão entender um pouco mais sobre essa questão dos incômodos quando eu entrar nas principais alterações dentro do uso do solo. A gente tem um Conselho da Cidade, esse é um ponto importante que vem com o PEDOT, porque o Conselho da Cidade, ele traz aí um elemento um pouco diferente do que a gente tinha dentro do CDU, que era o nosso Conselho de Desenvolvimento Urbano. O Conselho da Cidade aqui, ele ganha uma participação mais efetiva dos movimentos sociais e a gente tem um conselho mais amplo. Então, a gente tem, assim, um processo de democratização nesse processo de fiscalização e de execução também aí do nosso plano diretor. A gente tem a questão da participação e do controle social e da garantia da transparência, né? Da divulgação desses dados. A gente tem a questão do observatório, da agenda, tem diversas estruturas dentro do plano com o objetivo exatamente de garantir esse processo contínuo de fiscalização da sua execução e a divulgação dos seus dados, né? Então, assim, entrando nessa questão do macrozoneamento, né, a gente começa com essa grande mudança, eu diria, que é a proposição de um macrozoneamento. Antes a gente só tinha um zoneamento, e qual é o sentido de existir um macrozoneamento? O macrozoneamento, ele serve exatamente para nortear tanto o poder público quanto as pessoas, a sociedade civil, para entender assim, olha, quais são os interesses para essa área, quais são as políticas, quais são as metas para essa área. Então, isso a gente consegue entender e visualizar através do macrozoneamento. A gente vai ter a macrozona de desenvolvimento, certo? Que é essa macrozona que está aqui nos eixos dos nossos corredores de transporte. Então, essa macrozona que está aqui com essa cozinha mais salmão. Essa macrozona de desenvolvimento é a zona preferencial, digamos assim, um primeiro momento aí para a gente ter o objetivo da densificação. Então, é a zona preferencial inicialmente para a densificação. O objetivo, claro, não é densificar somente essa área, mas reconhecer o investimento que foi feito nessa área e incentivar esse processo aí de densificação desses espaços, dessa área, nesses eixos
nesses corredores de circulação. Então, a gente tem aqui os corredores e a gente tem, compondo essa macrozona de desenvolvimento, a zona de desenvolvimento de corredor sudeste. E aí eu vou falar dela mais quando a gente for falar do zoneamento, que é um caso atípico dentro da realidade dos corredores, mas que foi colocado aí como uma macrozona de desenvolvimento. Nós temos a macrozona de ocupação moderada. Eu diria que a macrozona de ocupação moderada é a macrozona mais diversa que a gente tem, porque a gente vai ter tanto ali compondo ela o miolo da zona leste, que a gente tem ali o Jockey, como a gente vai ter compondo ela áreas que são passíveis e que necessitam de regularização fundiária. Então, o que é que acontece? Nessa macrozona de ocupação moderada, a gente consegue entender o funcionamento dela observando as suas zonas. E aí eu vou explicar direitinho quando eu for mostrar o zoneamento. Mas é uma zona que, se a gente fosse criar uma ordem aí de prioridade, de adensamento, né, ela seria a nossa próxima macrozona prioritária de adensamento dentro das características de cada zona que compõe ela. Nós temos a macrozona de interesse ambiental, que é uma macrozona que foi criada a partir do plano diretor de drenagem urbana. Teresina tem um plano diretor de drenagem urbana que foi elaborado e publicado em 2012. E esse plano, ele mapeia áreas susceptíveis à inundação. Todos nós sabemos aqui que o problema das cheias, das inundações, é um problema recorrente, é um problema que acontece na nossa cidade todo início de ano, né, todo período de chuva. Então, a gente buscou, dentro do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, mapear essas áreas, tomando como referência aí o nosso Plano Diretor de Drenagem. Então, todas essas áreas susceptíveis à inundação, elas foram mapeadas e foram inseridas dentro dessa macrozona de interesse ambiental. Então, a partir de agora, a gente já passa a ter um cuidado especial, um olhar especial, desde o nosso regramento aí básico de ordenamento territorial do solo para essas áreas. A gente tem a nossa macrozona de ocupação condicionada, que são essas áreas aqui em cinza. Essas áreas, elas são áreas que a gente não tem infraestrutura nenhuma, são terrenos totalmente vazios que a gente tem dentro do nosso perímetro urbano. E o objetivo para essa macrozona é basicamente, por um momento aí inicial, evitar a ocupação. Por quê? Porque ocupar essas áreas é muito caro. É uma área que não tem infraestrutura existente. Então, a ideia é incentivar a ocupação, incentivar o processo de ocupação nessas outras áreas e que essas áreas de ocupação condicionada, elas sejam ocupadas a posteriori, né? Quando já estiverem dotadas da infraestrutura necessária para a ocupação com qualidade, né? Com qualidade urbana de fato. E a gente tem com esse roxinho mais claro aqui as nossas zonas especiais. Dentro delas, a gente vai ter as nossas zonas especiais de interesse social, as nossas zonas especiais de interesse cultural, de interesse institucional. Todas essas zonas estão aqui dentro do nosso macrozoneamento, dentro das zonas especiais. E elas vão ser especificadas dentro do zoneamento. Então, aqui a gente tem as zonas que compõem o zoneamento aí da macrozona de desenvolvimento. Então, a gente tem a nossa zona de desenvolvimento centro, que é basicamente aquela área do bairro centro e as áreas até chegar ali na margem do rio Poti, pegando ali pelo eixo da Avenida Frei Serafim. A gente tem a zona de desenvolvimento leste, que é essa Fátima e a Dom Severino aqui marcada, e ela foi colocada como uma zona de desenvolvimento, reconhecendo aí o potencial econômico existente nessa área. A gente tem as nossas zonas de desenvolvimento de corredor, que é onde a gente tem os nossos corredores, né, onde foi feito o investimento dentro do sistema Integra, compondo essas zonas de corredor. Na hora que a gente estava falando do macrozoneamento, eu falei rapidamente da zona de corredor sudeste. Vocês podem se questionar assim, tá? No Disseu todo, no Itararé, nessa área que foi demarcada, a gente não tem necessariamente um eixo de corredor, né? Só que a gente tem um instrumento importantíssimo da mobilidade urbana, que é o metrô. Então, essa zona ela foi demarcada aqui como uma zona de desenvolvimento, exatamente reconhecendo o potencial desse instrumento de mobilidade, dessa ferramenta aí de mobilidade, né? Ela precisa, claro, ser estruturada, ser melhorada, mas o objetivo aqui foi exatamente demarcar e reconhecer esse potencial desse instrumento aí de mobilidade dentro do plano, né? A gente tem uma macrozona, uma zona de desenvolvimento de corredor de manejo sustentável. Essa zona de corredor de manejo sustentável, ela acontece exatamente
quando eu tenho um eixo de corredor, um eixo de transporte, que corta uma área que seria uma zona especial de uso sustentável. Aí a gente termina essa macrozona, essa zona de corredor de manejo sustentável, que é uma zona onde ela tem os pontos positivos de uma zona de desenvolvimento, só que a gente vai ter que ter um cuidado aí especial em relação à sustentabilidade, né? A gente tem critérios relacionados à sustentabilidade dentro dessa zona de desenvolvimento de corredor, como um incentivo aí em relação à outorga, que eu vou falar lá na frente, né? Dentro das nossas zonas que compõem a macrozona de ocupação moderada, a gente vai ter a nossa zona de ocupação moderada 1, a zona de ocupação moderada 2, 3, 4, a nossa ZR, que é uma zona de reestruturação, e as zonas de serviço. Cada zona dessa tem um sentido, né, por existir. Então, a nossa zona de ocupação moderada 1 são loteamentos que foram simplesmente loteados, mas que ainda não estão ocupados, que ainda não têm infraestrutura. A nossa zona de ocupação moderada 2 são as nossas centralidades de bairro. Então, a gente tem marcado como zona de ocupação moderada 2 o Mocambinho, o Parque Piauí, o bairro Bela Vista. A nossa zona de ocupação moderada 3 são centralidades que já conectam aí diversas zonas da cidade. Então, a gente tem a Pissarra, né, o mercado ali da Pissarra, a área do Cristo Rei, parte do Morada Nova, sendo mapeado aí como essa zona de ocupação moderada 3. A nossa zona de ocupação moderada 4 é essa parte aqui central da zona leste, né, essa parte que pega aqui o bairro Jockey. As nossas zonas de reestruturação são zonas que a gente reconhece a deficiência sobre as infraestruturas existentes. Então, são zonas que normalmente elas precisam passar, né, por um processo de regularização fundiária e por um processo de melhoria das infraestruturas urbanas existentes ou criação dessas infraestruturas urbanas. São áreas carentes de infraestrutura urbana. A gente tem as nossas zonas de serviço. Então, a zona de serviço 1 é a área ali do livramento. Desculpa, só um instante. É um aviso, a gente está comentando aqui, está avisando a todos que estão entrando na conversa, desliguem seu áudio e seu vídeo. Tudo bem? Então, só para avisar, porque atrapalha. Todos que estão entrando ou que já estão aqui há algum tempo, que a gente já chamou, desliguem o áudio e o vídeo. Certo? Desculpe pela interrupção. Pode dar sequência. Quem tiver com áudio aberto vai ser excluído, porque é a opção que está dando no sistema lá. Tá bom? A gente está tentando fazer já essa exclusão de áudio e vídeo assim que a pessoa tem acesso, mas não está sendo possível. Então, quem ficar com áudio aberto vai ser excluído. Desculpe, mas a apresentação tem que seguir, que é o mais importante. Desculpe, Ticiane, pode dar sequência. Então, assim, a gente vai ter, dentro dessas nossas zonas que compõem a macrozona de ocupação moderada, as zonas de ocupação moderada, como eu falei, a zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. A gente tem a zona de reestruturação, que é uma zona onde a gente reconhece a ausência de infraestrutura urbana, então precisa realmente dotar essa zona de infraestrutura, e são zonas normalmente que a gente precisa da regularização fundiária. Então, normalmente, essas zonas elas são compatibilizadas lá com o plano de regularização fundiária desenvolvido pela Sembu. Então, assim, a gente tem esse ponto importante. Nós temos as nossas zonas de serviço dentro da macrozona de ocupação moderada. A gente tem a zona de serviço 1, que é a área ali do livramento, certo? Onde a gente tem algumas concreteiras. A gente tem a zona de serviço 2, que é esse eixo aqui, que fica ali na saída de Teresina. E nós temos as zonas de serviço 3, que são os nossos polos empresariais, né? Os nossos polos industriais. Então, aqui a gente tem o polo empresarial sul, a gente tem aqui o Polo Empresarial Norte, nós temos o Polo Empresarial do Salobro, que foi criado recentemente em 2010. Então, todos os polos empresariais, eles estão aí dentro dessa zona de serviço 3. Um ponto importante, né, que eu vou até aproveitar para falar, porque está dentro da nossa macrozona de ocupação moderada, são os núcleos urbanos, né? Os núcleos urbanos, a partir do PEDOT, eles passam a ter valor de área urbana. O que é que significa isso? Se antes nesses núcleos urbanos que a gente está vendo aqui, eu tenho a usina Santana, tenho aqui todos esses pontinhos que vocês veem fora do perímetro urbano, são os nossos núcleos urbanos. Vai ter o Tabocas. Então, assim, todos eles passam agora a ser considerados
Então, se antes eu não podia fazer um loteamento com características urbanas, agora eu posso. Se antes eu não podia conseguir financiamentos que eram voltados para a zona urbana, agora esses financiamentos são possíveis. Era um problema que as pessoas que viviam nesses núcleos tinham em relação aos financiamentos que eram voltados somente para a questão da área rural e a questão dos próprios loteamentos que tinham que seguir o módulo lá do INCRA para as áreas rurais. Então, a partir do PEDOT, todos esses núcleos urbanos, eles passam a ser considerados áreas urbanas para todos os efeitos. Dentro da nossa macrozona de interesse ambiental, a gente tem basicamente duas zonas, que seria a nossa zona de interesse ambiental, a ZIA, e nós temos a nossa zona especial de uso sustentável, que é a ZEUS. A ZIA é aquela área que eu falei para vocês que foi retirada do nosso plano diretor de drenagem urbana. Então, são as nossas áreas aí susceptíveis à inundação. Então, todas essas áreas susceptíveis à inundação, elas foram aqui demarcadas como ZIA. O que é que acontece nessas áreas? Nessas áreas, a gente vai ter a exigência de uma taxa de permeabilidade mais elevada, certo? Então, é preciso, por exemplo, na ZIA, a gente vai ter uma taxa de permeabilidade que pode chegar até 35%. Então, assim, da área do terreno. E essa permeabilidade, ela tem que ser garantida. Claro que, se você deixar essa área permeável, ela vai ser descontada lá do cálculo, né, da lei de drenagem, na contabilização do tanque, de vazão, tudo direitinho. Mas, no caso das zonas de interesse ambiental, a gente tem a exigência dessa taxa de permeabilidade mais elevada, exatamente por serem áreas susceptíveis à inundação. Isso tudo retirado do nosso plano diretor de drenagem urbana. As nossas zonas especiais de uso sustentável, elas são compostas basicamente pelas nossas APPs. Então, lá naquele zoneamento que a gente tinha anterior, seriam as nossas EP5. A gente tem dentro dela as nossas EP8, as nossas, e parte aí das nossas EP6 e as nossas EP4, que eram as nossas praças. Então, todos esses elementos, né, que a gente reconhece como infraestruturas verdes e que necessita desse uso sustentável, né, desse cuidado especial em relação ao uso, foram colocadas dentro dessa zona especial de uso sustentável. Essa zona, né, ela é do maior em relação a essas zonas especiais de interesse cultural. E aí eu entro, né, na ocupação do solo, né? Eu acho que o principal ponto, quando a gente trata da ocupação do solo, que eu acho que traz uma mudança aí para o PEDOT, é a questão do nosso índice de aproveitamento básico, né? A gente antes não tinha a instituição do índice de aproveitamento básico, o índice de aproveitamento máximo, a gente não tinha essa distinção dessa variação. E a partir de agora, a gente passa a ter um índice de aproveitamento básico. Então, o índice de aproveitamento para toda a cidade de Teresina, qualquer zona da cidade, qualquer uma daquelas que eu falei, é 1,5. Então, em toda a cidade de Teresina, a gente tem esse índice de aproveitamento básico de 1,5. Sobre o índice de aproveitamento, é interessante destacar, e por isso que eu reforço aqui a importância de todo mundo ler de fato o plano, conhecer o plano, porque a forma de cálculo desse índice de aproveitamento, ela mudou. Agora, tem alguns pontos que antes eram considerados que não são mais. E aí a gente tem uma simplificação desse cálculo. Porque, por exemplo, quando eu tenho um conjunto, um prédio residencial multifamiliar, o que vai contabilizar agora para o meu índice de aproveitamento é basicamente a área das nossas unidades privativas, que são os apartamentos, e é contabilizada a questão das vagas de estacionamento, sendo que é descontado aí uma vaga para cada apartamento, né? Então, a gente também muda um pouco a relação, né, a proporção que a gente tinha em relação a esse índice de aproveitamento. E é interessante que essa conta, ela, de certa forma, foi facilitada. Antes a gente tinha vários requisitos ali, o que é que reduzia, o que é que não reduzia. Agora a gente tem uma conta mais simples lá dentro do PEDOT. O que é que vai acontecer também? A gente tem esse índice de aproveitamento básico e cada zona vai ter o seu índice de aproveitamento máximo. Esse índice de aproveitamento máximo, ele varia a depender da zona. E quando eu tenho esse índice de aproveitamento máximo, é o máximo que eu posso alcançar, acima de 1,5. Então, vamos supor, eu utilizei 2, o meu índice de aproveitamento máximo de 2. Então, eu passei aí 0,5 do 1,5 que eu tenho básico, que é o meu direito que vem ali com aquele terreno. Então, aquele pedaço que eu utilizei a mais, até chegar no meu índice de aproveitamento máximo, por exemplo, é onde vai haver aí o pagamento da outorga onerosa do direito de construir. E eu vou falar mais um pouquinho
sobre a outorga. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Todos os nossos terrenos, todas as zonas, a gente tem um índice de aproveitamento básico, que é 1,5. Eu construí acima desse índice de aproveitamento básico, vai haver o pagamento da outorga. Qual é o índice de aproveitamento máximo para cada zona? Isso vocês vão encontrar lá no nosso anexo 10 do plano, da lei, certo? No anexo 10, vocês vão encontrar essa informação que eu coloquei aqui na apresentação. A gente vai ter a zona, no caso eu trouxe aqui como exemplo, né, um local que eu fiz, que eu analisei, do bairro Primavera, que na lei de 2006 era uma ZR2. No caso do PEDOT, passa a ser uma zona de desenvolvimento de corredor norte. O uso aqui é definido através dos quinais, eu vou falar disso mais na frente. No PEDOT, passa a ser definido pelo padrão de miscigenação. O nosso índice de aproveitamento máximo, eu até marquei aqui com uma cor, porque antes não era um índice de aproveitamento máximo, né? Era um índice de aproveitamento. Então, aqui era 2, com o PEDOT, o máximo passa a ser 4. A gente tem aqui a questão dos recuos. Se vocês observarem, em todas as zonas, o recuo frontal ele foi reduzido. Então, o PEDOT, ele reduz os recuos frontais, laterais e de fundo, e também aumenta aí essa taxa de ocupação. Mas ele cria uma taxa de permeabilidade. Essa taxa de permeabilidade é calculada em cima da área do terreno. E ela pode, vocês estão vendo aqui, que eu botei 15%/7%. O que é que significa isso? Se a minha área construída, a área impermeabilizada da minha construção, for inferior a 500 metros quadrados, ou seja, ela não se enquadrar na nossa lei da drenagem, ela tem que ter 15% de permeabilidade. Se essa nossa permeabilidade, essa taxa de permeabilidade, ela vai ser de 7,5 quando eu tenho uma área impermeável na minha construção superior a 500 metros quadrados. Ou seja, eu me enquadrei ali na lei da drenagem, na nossa lei municipal da drenagem. Se eu me enquadrar na lei da drenagem, eu tenho que deixar aí a minha taxa de permeabilidade de 7,5% em relação à área do terreno. Então, a gente tem essa distinção. Se eu me enquadro na lei da drenagem, se eu supero aí 500 metros quadrados de área impermeabilizada, eu vou ter metade daquela taxa de permeabilidade prevista, senão eu tenho que cumprir aquela taxa de permeabilidade. E no caso de você se enquadrar na lei da drenagem, esse valor que você vai deixar permeável de 7,5% vai ser descontado do seu cálculo da área da vazão da água, do cálculo do tanque de retenção. Então, tudo isso vai ser considerado lá pela Sindu na hora de fazer a análise do seu projeto de drenagem. Mas, dentro dos nossos parâmetros de ocupação, os principais pontos de mudança que o PEDOT traz são esses. É a instituição de um índice de aproveitamento básico, de 1,5 para toda a cidade. A gente tem um índice de aproveitamento básico, máximo, que varia para cada zona. Essa variação vai depender da infraestrutura da zona. Por exemplo, a zona de desenvolvimento de corredor norte, ela tem um índice de aproveitamento máximo de 4. Mas a nossa zona de desenvolvimento de corredor leste, por exemplo, vai ter um índice de aproveitamento máximo de 6. Então, a gente vai ter esse índice de aproveitamento máximo variando de acordo com a infraestrutura existente naquela zona, certo? E para você alcançar esse índice de aproveitamento máximo, acima ali de 1,5, construir acima de 1,5, eu preciso fazer esse pagamento da outorga onerosa. No caso das nossas zonas de desenvolvimento, antes de falar disso, eu vou falar um pouco sobre o recuo, que eu acho que é um ponto interessante, que é sobre os recuos laterais, né? Antes, a gente tinha um cálculo sobre o recuo lateral, que era aquele cálculo escalonado. Eu acho que quem constrói, principalmente muitos edifícios como os pavimentos, conhece, sabe, daquele cálculo que a gente tinha um escalonamento, né, em relação ao edifício. Normalmente o arquiteto acabava optando por trabalhar com maior recorte, né, e passava ali reto, levando esse recuo, não fazia o escalonamento de fato dos pavimentos. O que é que acontece agora com o PEDOT? A gente tem duas possibilidades. A gente pode zerar uma das testadas, desde que não tenha aberturas, e a gente tem aí 15% da altura. O que é esse 15% da altura? Eu calculo a altura do meu projeto até o 10º pavimento. Então, até o 10º pavimento, qual é a altura do projeto? Aí eu vou colocar lá a altura. 15% dessa altura vai ser o meu recuo lateral. Então, isso também foi facilitado, né? Esse cálculo também foi facilitado. E essa regra do escalonamento, ela passa a não existir mais. O cálculo é feito dessa forma. E, por exemplo, minha edificação é térrea, eu não vou zerar o recuo. Qual é o meu recuo?
aí nesse caso o recuo é de 1,5. Isso tudo está especificado direitinho dentro do texto da lei e dentro do anexo 10, certo? Então, como eu falei, né, como eu ia começar a falar sobre a outorga, né? A gente tem a cobrança, né, agora dessa outorga em cima da ocupação que acontece acima do índice básico. Então, construir acima do meu índice básico, que é 1,5, eu vou pagar essa outorga. Esse pagamento da outorga, ele tem um fim específico. Isso é um ponto importante também para a gente entender da outorga onerosa de direito de construir, e ele tem um destino específico, que é determinado pelo Estatuto da Cidade. Então, a prefeitura ela tem uma obrigação quanto ao uso desse valor, né, que vem da outorga, que vai para o fundo especial, através do pagamento dessa outorga onerosa. No caso da nossa zona de desenvolvimento, das macrozonas aí de desenvolvimento, as zonas de desenvolvimento de corredor e as zonas de desenvolvimento centro, né? A gente tem a zona de desenvolvimento de corredor e a zona de desenvolvimento centro, ela vai ter incentivos para a construção, de certa forma. Ela vai ter um incentivo aí associado à outorga. O que seria esse incentivo? Eu estou pegando aqui o exemplo da zona de desenvolvimento de corredor norte, mas esses incentivos, eles existem para todas as zonas de desenvolvimento de corredor e para a zona de desenvolvimento centro, certo? Eu trouxe aqui o recorte só da Norte, porque foi o exemplo que eu coloquei aqui para vocês. No caso da Norte, eu tenho aqui os incentivos para habitação, fachada ativa, empreendimento misto e permeabilidade visual. O que acontece aqui? Se eu implemento a habitação com as características que está lá no plano, isso está tudo explicado no plano. Como é que tem que ser essa habitação para conseguir esse incentivo, para conseguir esse desconto de outorga? Como é que tem que ser essa fachada ativa? Então, se eu implemento, por exemplo, habitação, fachada ativa, empreendimento misto e permeabilidade visual no meu projeto, eu vou somar esses percentuais de desconto e vou receber esse desconto em cima do valor da outorga onerosa do direito de construir. Essa foi uma forma, né, que se pensou dentro do plano para a gente unir esse instrumento da política urbana, que é a outorga, com o objetivo que era o adensamento dessas zonas de desenvolvimento, dessa macrozona de desenvolvimento. Então, dentro da macrozona de desenvolvimento, a gente tem esses descontos no valor da outorga. Para cada zona, a gente vai ter percentuais diferentes. Esses percentuais variam de acordo com as características daquela zona. Por exemplo, na zona de desenvolvimento centro, eu vou ter um percentual bem mais elevado para habitação. Então, eu fazendo habitação no centro, eu tenho um desconto aí elevado sobre a outorga onerosa, porque é o nosso interesse levar a habitação para o centro, né? A gente habitar o centro. Então, assim, a depender das características da zona, a gente tem os percentuais relacionados a cada incentivo. E a descrição desses incentivos, vocês podem encontrar exatamente como é que tem que executar, como é que tem que aplicar no projeto dentro do plano. Sobre esses incentivos, eu vou destacar um deles, apesar de não ter colocado aqui no exemplo, mas eu acho importante, que é o incentivo da sustentabilidade, que é um incentivo que está associado à nossa zona de desenvolvimento de corredor de manejo sustentável, que eu falei lá atrás, ainda agora. A gente tem esse incentivo que representa, você fazendo todos os critérios sustentáveis que foram elencados lá, representa 50% de desconto sobre esse valor da outorga. Então, assim, foram os meios que a gente encontrou também dentro do plano de incentivar esses procedimentos sustentáveis, a aplicação de técnicas de sustentabilidade dentro, né, dos projetos. E aqui eu trouxe, né, para vocês também conhecerem, tomarem conhecimento, principalmente para quem não conhece a fundo esse ponto do Estatuto da Cidade, quais são os destinos desse valor, né, desse dinheiro, desse valor que é arrecadado, que vai para o fundo especial da outorga onerosa do direito de construir. Então, ele pode ser utilizado para regularização fundiária, para execução de programas e projetos habitacionais de interesse social, para a instituição de reserva fundiária, para a criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes, a implantação de equipamentos urbanos e comunitários, o ordenamento e direcionamento da expansão urbana, a criação de unidades de conservação ou proteção e de outras áreas de interesse ambiental, e a proteção de áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico. Então, o Estatuto da Cidade deixa claro aí a destinação e para que tem que ser utilizado esse valor que vem aí da outorga onerosa do direito de construir. E assim, agora, né, eu vou voltar o meu olhar para a questão do uso do solo, que eu acho que também é uma mudança importante
que às vezes a gente foca muito na questão da outorga, na questão das mudanças em relação à ocupação do solo, e essas mudanças em relação ao uso do solo, ela fica ali à margem, mas é uma mudança importante que vai acontecer, né, que já está acontecendo dentro da nossa legislação urbana. Antes, a gente tinha o nosso uso do solo associado aos quinais. Então, basicamente, a gente tinha a relação quinai e zona. Não sei, acho que todo mundo aqui deve saber o que é o quinai. O quinai é um códigozinho que a gente tem associado ao tipo de atividade, certo? Com aquele código e sabendo a zona, a gente já tinha um processo que era meio automático aí, de passagem dessa verificação do uso. Eu tinha um KNAI, tinha a zona, eu sabia os KNAIs que eram permitidos naquela zona e eu falava, pronto, esse uso é permitido. Qual é o problema dessa lógica, né? O que acontece? Eu vou dar o exemplo clássico, eu acho que vocês já devem ter ouvido até outras vezes, que é o da fábrica de bombons. Por exemplo, se eu tenho uma senhora que na casa dela, que antes, né, na nossa legislação anterior, era numa zona residencial, e ela produz bombom, certo? Faz o bombom ali para vender. E ela resolve tirar um alvará de funcionamento para poder emitir nota fiscal, né? Abrir uma empresa de fato. O KNAI dela vai ser o KNAI de fabricação de bombom. O KNAI de fabricação de bombom da senhora que produz na casa dela, bombom caseiro, é o mesmo da fábrica da Garoto. Como é uma zona residencial, esse uso não seria permitido. Então, essa senhora não poderia tirar o alvará de funcionamento dela, não poderia emitir nota fiscal da atividade que ela executa, porque o KNAI dela está dizendo que ela tem a mesma infraestrutura, tem a mesma porte de uma fábrica de bombom como a Nestlé ou como a Garoto. Então, isso prejudicava muitos pequenos empreendedores. Tirava deles a possibilidade de abrir aí as suas empresas e de institucionalizar, de instrumentalizar aí as suas atividades que o PEDOT propôs para sanar esse problema. Esse problema da fábrica de bombom é o mesmo, por exemplo, de uma ótica dentro de uma zona residencial, na nossa legislação anterior. Então, assim, a ótica ela teria que estar numa zona comercial, num eixo comercial. Então, a gente tinha essas limitações. Então, o que é que o PEDOT vem trazendo, né? A partir de agora, para a gente analisar o uso, a gente vai analisar o incômodo daquela atividade. Eu vou entender assim, tá? Qual é o incômodo que aquela atividade de fato causa no entorno? E a partir dessa compreensão do incômodo, eu vou dizer se aquela atividade é permitida na zona ou não. Isso tem muito a ver também com o nosso objetivo de promover o uso misto do solo, né? A gente não vai ter mais aquele uso segregado e funcionalista que a gente vinha trazendo aí da nossa Carta de Atenas, né, que foi escrita lá em 1933. Então, a gente vem aí desconstruindo esse processo, incentivando aí essa execução do uso misto de fato no nosso território urbano. E aí, o que é que acontece? A gente vai ter essas atividades definidas aqui em 5 pontos classificadores desse incômodo, né? Foi elencada a questão do ruído, a questão da fumaça, a segurança, aqui a segurança relacionada aos produtos explosivos, o trânsito, que é a quantidade de vagas de estacionamento, e a carga e descarga. Então, a partir da análise desses incômodos, a gente vai definir se esse uso é admitido, ou seja, se esse uso é permitido, passa direto, sem a necessidade de nenhum estudo, ou se esse uso é admitido, desde que se faça algum estudo ou se proponha alguma ação mitigadora, ou se essa atividade é de fato proibida naquela zona por gerar um incômodo. Então, com cada um desses níveis de classificação, a gente vai poder determinar assim, olha, isso aqui é um comércio ou serviço de baixo incômodo, de potencial incômodo ou de impacto local. Então, é exatamente o que eu trouxe aqui para vocês. A gente pode classificar, então, o ruído em 3 níveis diferentes. Eu vou ver assim, olha, qual é a atividade que eu vou desenvolver? Essa atividade, ela causa essa quantidade de ruído ou ela excede, ela supera essa quantidade de ruído, que é o caso do nível 3. Então, eu vou classificar o nível 1 sendo o nível de menor incômodo, o nível 2 o nível intermediário, o nível 3 o nível de maior incômodo. A fumaça, da mesma forma, a gente tem a fumaça, o nível 1, que é não produzir fumaça. O nível 2 é quando eu produzo, mas eu tenho filtro, que me permite seguir as regras do CONAMA. O nível 3 é quando eu produzo fumaça, mas não tenho filtro adequado, né, exigido pela resolução do CONAMA. A segurança, o nível 1, é quando a gente não tem, na verdade, o armazenamento de produtos explosivos ou a venda, então eu não tenho esses produtos. E o nível 2 é quando eu tenho esses produtos, eu armazeno ou eu revendo.
O trânsito, o nível 1 vai ser exatamente até 10 vagas de estacionamento, o nível 2 entre 11 e 70 vagas, e o nível 3 acima de 71 vagas. E a classificação de carga e descarga, ela é feita através de um somatório. E aí a gente tem a tabela, lá o anexo 9.2 do PEDOST, que vai ter esse somatório. Você vai falar assim, olha, a carga e descarga do meu empreendimento, ele acontece com um carro de pequeno porte. O meu empreendimento fica numa rua local e a carga e descarga acontece na rua ou na calçada. E ela acontece menos de uma vez ao mês. Cada fator desse está associado a um número que vai ser somado e você coloca aqui na tabela e vai saber o nível que está ali, o incômodo causado pela sua carga e descarga. Com esses níveis, né, sabendo essas respostas, a gente classifica as atividades em baixo incômodo local, em potencial incômodo local ou impacto local, que é a atividade aí mais impactante. Então, o baixo incômodo local é basicamente quando eu tenho esses níveis. Eu tenho ruído 1, o primeiro nível. A fumaça pode atingir até 2, porque é quando eu tenho a liberação de fumaça, mas eu tenho o filtro de acordo com a resolução do CONAMA. A segurança tem que ficar no nível 1, o trânsito no nível 1, que é até 10 vagas, e a previsão de carga e descarga também no nível 1. E aqui eu tenho as combinações possíveis para o baixo incômodo. Como no baixo incômodo a gente tem menos possibilidades, a gente tem menos combinações possíveis. Então, eu posso ter uma combinação de baixo incômodo sendo tudo 1, ou a fumaça sendo 2 e o resto 1. Então, a minha atividade se classifica aqui como uma atividade de baixo incômodo local. No caso do potencial incômodo, é quando eu já subo pelo menos uma dessas categorias, um nível a mais de incômodo. Então, se o ruído, a fumaça, o trânsito, a previsão de carga e descarga subir mais um nível, chegar aí no nível 2, a gente já configura aí o potencial incômodo. Ou se a fumaça subir para o nível 3, porque antes ela podia chegar até o nível 2, no baixo incômodo, a gente também já configura potencial incômodo. Basta que um deles suba aí mais um nível em relação ao incômodo que causa. E no caso, a segurança tem que permanecer 1, porque se a segurança sobe para 2, já configura como incômodo local. Então, aqui eu trouxe duas combinações possíveis. Nesse caso, a gente já vai ter um maior número de combinação, né, que geraria essa atividade potencial incômodo, só para vocês entenderem. Então, assim, eu tendo o ruído, a fumaça, a segurança e o trânsito, tudo nível 1, que é o mais baixo, mas a minha previsão de carga e descarga deu 2, já configura aí potencial incômodo. Ou então, minha fumaça deu 3 e meu trânsito deu 2, eu já estou aqui dentro do potencial incômodo. Então, basta aí que um nível se eleve para a gente já entrar na categoria do potencial incômodo. E no caso do incômodo, do impacto local, a gente já vai ter aqui subindo mais um nível em relação ao potencial incômodo. Então, é quando pelo menos uma dessas atividades chegam no nível 3. E no caso da segurança, é quando ela chega no nível 2. E aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem também. Por exemplo, a gente tem aquele mesmo que eu coloquei aqui, que seria tudo 1 e a previsão de carga e descarga 2. Mas nesse caso, a gente já tem o trânsito aqui no incômodo, que seria o 3. Então, ele já se classifica aqui como impacto local. Então, a partir disso, a gente vai fazendo essas classificações e a gente vai conseguir falar o grau e analisar se essa atividade é permitida ou não. Então, aqui no ruído, nesse outro exemplo que eu trago, é exatamente quando tudo é 1 e a segurança varia para 2, que é quando ele tem a venda e o armazenamento de produtos explosivos. Sabendo disso, classificando essa atividade, né, eu penso assim, qual é a atividade que eu vou executar e como é que eu classifico ela dentro daqueles 5 parâmetros. E aí eu consigo classificar a minha atividade. Então, quando eu sei a localização da minha atividade, eu sei a zona que ela se encontra, eu já vou saber aí o meu padrão de miscigenação, olhando lá no meu anexo 10. Eu vou saber essa informação aqui que eu marquei de verde, né? A gente já sabe, olhando no anexo 10, o meu padrão de miscigenação. Sabendo o padrão de miscigenação, eu venho aqui nessa tabela, que é a tabela do anexo 9.4. Eu vou olhar aqui, olha, meu padrão de miscigenação é PM3, certo? Eu sei porque eu sei o endereço do meu empreendimento e eu sei a minha zona. Eu sei também que o meu empreendimento tem, por exemplo, 300 metros quadrados, vamos supor, né? É um empreendimento de 300 metros quadrados e ele se classificou, eu vendo aquelas questões de incômodo, ruído, fumaça, segurança, trânsito, carga e descarga, ele se classificou aqui como potencial incômodo local. Então, eu venho aqui na tabela e falo, ó, minha atividade está aqui em potencial incômodo local,
ela tem 300 metros quadrados, ou seja, ela tem mais de 200 metros quadrados e está aqui dentro do PM3. Então, essa atividade, ela é admitida nessa zona, desde que eu elabore aqui um estudo de adequação urbanística de trâmite completo. Aí vocês podem me perguntar assim, tá, que estudo é esse? Se vocês olharem nessa tabela, a gente tem 3 tipos de estudo. A gente tem o estudo de trâmite expedito, que é o estudo de adequação urbanística de trâmite expedito, que são perguntas e respostas, onde o empreendedor se responsabiliza por algumas ações de mitigação. É quando a atividade dele não causa tanto incômodo e são ações pontuais e simples que ele vai ter que executar ali dentro do projeto. A gente tem o estudo de adequação urbanística de trâmite completo, que já é um relatório que ele elabora colocando os impactos que a atividade dele causa e vai ter que assinar um termo de ajuste de incômodo. Então, assim, quais são as medidas mitigadoras que ele vai propor para aquela atividade. E a gente tem o nosso estudo de impacto de vizinhança, que a gente já conhece, né, que a gente já faz, que são para as atividades de maior incômodo, né? Então, dentro dessa tabela, a gente vai conseguir entender se a atividade que a gente está propondo, o uso que a gente está propondo, ele é permitido. Se ele é permitido, se ele não precisa de estudo, porque, por exemplo, se ele fosse de baixo incômodo local, aqui dentro da PM3, ele ia ser permitido até 2.000 metros quadrados, sem nenhuma necessidade de elaborar estudos. No caso, se ele superasse 2.000 metros quadrados, até 5.000, ele precisaria elaborar esse AU de trâmite expedito, que são as perguntas e respostas. Então, assim, através dessa tabela, que é o anexo 9.4, a gente consegue entender quando a atividade vai ser permitida e quando a atividade não vai ser permitida. E se ela vai ser admitida e se precisa de um estudo. Porque eu já vou saber as minhas informações, que é o meu padrão de miscigenação, os impactos, o grau de incômodo que está classificado, a minha atividade e a minha área da atividade. Nesse caso, também tem um ponto importante, que são esses padrões de miscigenação. Vocês estão vendo aqui que ele varia até 6. A gente tem o PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6. No caso aqui desses padrões, a maioria das zonas do PEDOT, eu diria que elas estão ali dentro do PM3. A gente tem algumas zonas, uma zona que está dentro do PM4, zonas de serviços que estão dentro do PM5 e do PM6, certo? Então, assim, cada padrão de miscigenação vai ter o seu regramento. Se vocês observarem, a zona, né, a zona de interesse ambiental, que é uma zona que a gente tem um cuidado maior em relação à ocupação, ela está dentro do padrão de miscigenação 2. Ela já vai ter uma restrição maior em relação a esse processo de ocupação, em relação aos incômodos que são permitidos naquela zona. Então, agora, ao invés de eu ter o CNAE, eu tenho um padrão de miscigenação que vai falar assim, olha, a gente permite atividades até um determinado grau de incômodo e sendo realizado determinados estudos para mitigar esses incômodos. Vou voltar aqui para a gente falar da indústria. A indústria, aquela classificação, tudo que eu mostrei para vocês, são para as atividades comerciais e de serviço. No caso da indústria, a gente tem ela classificada dentro das classes da resolução do CONSEMA, que a gente tem a resolução do CONSEMA, a resolução 33, e ela vai classificar essa indústria em 7 classes. E dentro dessas 7 classes, a gente tem aqui incorporado no anexo 9.4 do PEDOT. Então, eu vou lá, vejo a minha classificação da minha indústria de acordo com a resolução do CONSEMA e vejo o padrão de miscigenação da minha zona, a área da minha indústria e vejo se eu preciso de um EAU de trâmite expedito, se eu preciso de um EAU de trâmite completo ou de um WAVE, ou de um estudo de impacto de vizinhança. Vocês podem perceber que no padrão de miscigenação 6, as indústrias são sempre permitidas, sem estudo. Às vezes podem ficar assim, meu Deus, isso não está certo, como é que funciona isso? Isso acontece porque o padrão de miscigenação 6 é o padrão de miscigenação das nossas zonas de serviço 3, que são os polos empresariais, que são áreas que já são criadas para atividade industrial. Elas já são estudadas e pensadas para atividade industrial. É por isso que aqui, no padrão de miscigenação 6, essas classes de indústria são todas permitidas, porque é uma zona que já é estruturada para receber essa atividade. Tanto que ela recebe essa atividade, mas é proibida a atividade habitacional. Por quê? Porque são atividades de grande incômodo. Então, a gente não pode permitir, nesse caso, a presença da habitação dentro desses polos empresariais e industriais. Então, como eu falei para vocês, né, dentro do uso do solo, a gente vai ter essas atividades condicionadas a 4 resultados possíveis. Ela ser permitida sem estudo, ela ser admitida mediante a um estudo de adequação urbanística de trâmite expedito,
ela ser permitida mediante um estudo de adequação urbanística de trâmite completo, que é um relatório de fato, de resposta de um questionário e a autorresponsabilização pelas respostas dadas, e o estudo de impacto de vizinhança, que são para as atividades de maior incômodo, que é o estudo com a estrutura que a gente já conhece, né? Então, a gente tem essas mudanças do uso do solo, que eu acredito ser mudanças significativas, porque muda também a nossa lógica de entender, de propor os usos do espaço. Se antes a gente tinha uma lógica restritiva, baseada no KNAI, agora a gente vai pensar nos incômodos causados e pensar aí na forma de trabalhar esses diversos usos no mesmo espaço, promovendo aí esse uso misto do território. Então, a gente tem todas essas mudanças aí dentro do uso do solo. Esses são os pontos que eu elenquei aqui como pontos importantes, principais mudanças. Reitero aqui a importância de todo mundo ler o plano. É fundamental ler o plano, é fundamental conhecer a lei e fundamental se apropriar dela. Porque eu acho que a partir do momento que nós, enquanto profissionais, nós nos apropriamos desse regramento, nós executamos esse regramento e cobramos também do poder público a execução desse regramento, a gente consegue implementar todas as diretrizes, todas as estratégias que estão lá propostas, né? Então, eu acho aí que também é preciso da gente esse conhecimento, esse debruçar, esse estudo sobre essa lei que está trazendo todas essas mudanças aí para a nossa cidade. Então, é isso, né? Eu não sei se eu me estendi muito, mas agora eu abro para o Anderson, para o pessoal fazer os comentários. Ótimo. Não, eu acredito que tomou o tempo devido, né? A gente teve a interrupção no meio do caminho, mas eu acho que foi bem esclarecedor, até com esses exemplos, né? Porque o objetivo principal, a minuta, ela é extensa, né? Só lembrando a vocês, tá tudo disponibilizado, os anexos, a minuta de lei no site da prefeitura, na Semplan. Então, vocês têm acesso a todo esse material para estudarem realmente, né? Porque é muito dentro dessas questões que a própria Ticiane trouxe, ganhou um olhar mais técnico, né? E ia para a decisão de projeto. Deixou de ser o exemplo do KNAI, foi um exemplo bem interessante para ir realmente para esse impacto que você vai vendo realmente as características daquele CNPJ, né? Daquela empresa que vai se identificar lá. Eu já fiz uso também, nesse caso foi bem mais fácil de a gente de analisar os processos e de ver também no caso dos projetos, né, de tomar as decisões. Eu vou passar a fala na ordem, Dr. Luiz Ilo, depois o Dr. Natan, depois eu faço alguns comentários. Aproveitando, o Dr. Luiz Ilo acompanha também essa parte da regularização fundiária toda, que é importante, né? Você comentou muito bem, Ticiane, da discussão, de uma discussão grande que foi em relação à instituição de novas leis, a política habitacional e o fato também do plano de regularização fundiária que está sendo ainda finalizado, ainda não está publicado pela prefeitura, não tinha sido concluído, a gente não tinha dados, não pôde utilizar realmente dentro da discussão do plano. Então, até para o doutor Luizilo comentar como é que está e quando vai ser divulgado, né? Para a gente ver como é que vai ser ainda debatido sobre essa questão das novas leis com esses dados de regularização. Ok? Então, doutor Luizilo, pode ficar à vontade, fazer os seus comentários. Boa noite. Assim, a primeira questão que me chama a atenção no nosso plano diretor agora é que a gente agora vai ter realmente um plano diretor de ordenamento de território. Porque se você observar a lei de 2006, ela é mais uma lei de diretrizes, né? Ela não tem esse detalhamento que esse atual PDOT tem. É tanto que, por exemplo, não tem o nosso antigo plano diretor, não tinha indicação, por exemplo, de área para instituição de parcelamento compulsório, IPTU progressivo, enfim, aquelas medidas do Estatuto da Cidade. Então, esse PDOT agora, ele deu um salto muito grande de qualidade para o planejamento urbano do município de Teresina nesse aspecto. O outro aspecto também que é louvável também, como ela já mencionou, foi a questão do zoneamento, né? Nós tínhamos antes um zoneamento que era baseado em zoneamento, zona de comércio, zona
de serviço, zona industrial, zona residencial. E aí ficava nessa questão do particular não poder abrir uma ótica, por exemplo, num determinado bairro residencial. Certo? Uma ótica praticamente não tem nenhuma espécie de incômodo. Né? Então, agora, com esse zoneamento que foi feito pela prefeitura, isso vai facilitar bastante a atividade do pequeno e médio empreendedor nesse sentido. Né? Outra questão também que eu vi, que eu sentia falta no município de fazer, era uma lei sobre impacto urbano de condomínio, que a gente não tinha, né? O condomínio, ele por si só, como ele é um polo que agrega muito a população, ele provoca um adensamento, a gente tinha falta disso na legislação urbana. Agora, a gente tem agora algumas disposições estabelecendo algumas regras sobre isso aí, para tentar dar um controle sobre a urbanização através dos condomínios. E outro ponto também que eu achei positivo, que eu sentia falta como gente que trabalha com direito, foi a unificação da nossa legislação urbana e uma certa atualização dela também. Né? A gente pegou a lei de parcelamento do solo, lei de uso do solo. Muitas dessas leis elas atualizaram ela no PEDOT e condensaram no documento único. Isso também é muito louvável também. Isso facilita muito a gente operar com essa lei e com esses demais aspectos do urbanismo em Teresina. A questão do plano de regularização, eu confesso que eu não sei em que ponto está. Essa pandemia realmente ela meio que bagunçou tudo que a gente estava fazendo na prefeitura. Pelo menos na PGM, a nossa lei de regularização fundiária, se não me falha a memória, nós já tínhamos 3 ou 4 processos de regularização fundiária, por exemplo. Eles não foram mais para frente porque essa pandemia meio que atrapalhou tudo. Então, eu não sei em que ponto está, como é que isso vai ficar agora, nessa situação em que a gente está vivendo, sabe? Mas, enfim. Mas, assim, eu acho o nosso plano diretor que foi feito, eu acho ele muito bom, acho que ele deu um salto de qualidade muito bom. Ele preencheu muita lacuna que estava faltando na legislação, principalmente aqueles instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Então, eu sou otimista em relação a ele, nesse aspecto. Eu acho que ele vai ter um impacto muito positivo para a nossa cidade. Certo, então, doutor, só aproveitando o comentário sobre a regularização, o último contato que o Conselho teve com a Sendu, na reunião agora em março, antes da pandemia, né, inclusive para a gente ter mais conhecimento sobre o plano de regularização fundiária através da Sendu, com a Rogéria, que agora até está saindo do cargo, mas era justamente eles estavam em análise final do último produto recebido sobre a regularização, o plano de regularização, já para programar uma publicação, algo no sentido, né? Então, foi pelo dia 10 de março, por aí, bem antes, logo antes da pandemia. Então, também não tivemos retorno depois de como está esse processo, que vai ser muito importante na sequência. Agora eu passo a fala para o doutor Natan Pinheiro, da comissão, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB. Pode ficar à vontade, doutor. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, doutor Anderson, para participar desse debate, dessa discussão sobre o plano diretor, e também fazer comentários sobre as contribuições da OAB e nesse processo de discussão, né, sobre as diretrizes locais aqui em Teresina. Queria parabenizar e agradecer também a doutora Ticiane pela presteza sempre, né, do trabalho, desenvolver um serviço essencial para que nós conseguíssemos avançar mais ainda na discussão do plano diretor, e hoje está aqui contribuindo com esse esclarecimento ao público do objeto do plano diretor em si. Mas queria também agradecer o doutor Luiz Vilo, conheço já do CDU, né, já tivemos essa tratativa anterior, também nos debates urbanísticos, e parabenizar também pela participação nesse processo, e agradecer a todos por oportunizar a OAB estar aqui realmente tentando contribuir com a democratização desse discurso, dessa discussão. Pois bem, o Plano Diretor de Teresina, atual, PEDOT,
ele passou por uma discussão muito intensa desde sua concepção. A discussão maior, nesse caso, até da nomenclatura dele. Havia uma preocupação muito grande sobre ser plano diretor de ordenamento territorial, sobre ser plano diretor. Desde essas minúcias se iniciou a discussão sobre a aplicação dessa legislação. A gente vê que cada mudança legislativa, cada mudança de norma, ela gera um problema de concepção e de conhecimento pela população do seu inteiro teor. Então, muita gente que já tinha dificuldade de compreender a legislação anterior, hoje vira um aprendiz, né, do zero com essas ferramentas que foram apresentadas. Então, quando se altera, por exemplo, o conceito ou então a própria nomenclatura do que é plano diretor, você já pode gerar uma incompreensão sobre o seu papel. E a preocupação da OAB, desde o começo, foi essa, né, de que não tivéssemos uma expressão um pouco chula, mas a vulgarização do plano diretor como mais uma norma. O plano diretor é a norma mais importante, né, do ambiente urbanístico, é o que dá realmente uma diretriz para as normas que vão ser elaboradas, inclusive influencia as diretrizes orçamentárias do município. É um plano de essencial validade para a governança do município, para a governança também participação da população. Então, a OAB sempre esteve preocupada de como a população iria ter acesso a essa informação e de como poderia participar. E uma discussão que foi travada muito grande é sobre o plano diretor como linguagem, né? Como linguagem de comunicação. Então, o que é que vai acontecer nos próximos anos? Por mais que nós tenhamos cursos, discussões sobre o plano diretor e aplicação, por ser uma norma que traz, de fato, uma inovação no processo de planejamento, e uma inovação positiva que nós vemos, porque realmente, como o Dr. Luizilo colocou, ele vai abordar vários aspectos que o plano diretor anterior não trazia. O plano diretor, na verdade, anterior, ele atendia uma formalidade, que é que o município com mais de 20 mil habitantes deve ter plano diretor. Mas ele não atendia a outras formalidades da lei do Estatuto da Cidade, que prevê a obrigatoriedade de abordar de alguns temas, como, por exemplo, no próprio plano diretor, trazer as áreas de aplicação da PEUC, que é o parcelamento, a edificação e utilização compulsória. Não tinha isso no plano diretor anteriormente. Como, por exemplo, não tinha as áreas de aplicação também do IPTU progressivo. Então, isso gerava uma eficácia legal muito grande. De um lado, nós temos, então, mais mecanismos e mais ferramentas que o município possui para conseguir ter a governança do território municipal. Isso é um aspecto muito positivo, porque diante dessa governança você tem uma aplicação de recursos mais eficaz, você tem uma aplicação de esforço administrativo melhor. Por outro lado, nós temos uma herança, e desculpe de novo usar essa expressão um pouco chula, mas é uma herança maldita, né, de não considerar a legislação formal posta, certo? E termos sempre uma subjetividade na aplicação da lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós, cidadãos, éramos reféns, e somos ainda reféns, de um grau de subjetivismo muito grande por parte dos gestores. Então, a preocupação da OAB foi, se a norma já é complexa, se a norma já é uma linguagem um pouco distante da realidade da população, se nós temos um poder muito grande dado de governança para o município e uma subjetividade aliada a isso muito grande também, isso vai gerar uma situação grave por parte da população de ser refém das decisões unilaterais do município. Então, essa situação, essa configuração poderia gerar um prejuízo a um princípio básico da gestão democrática da cidade, que é um princípio básico do Estatuto da Cidade. Então, a participação efetiva, a gestão democrática, o entendimento e compreensão são necessários para que você tenha um plano diretor efetivo. Então, a eficácia do plano diretor só vai acontecer se a população participar efetivamente de todos os seus processos de decisão, desde o planejamento, desde a deliberação e discussão sobre a regulamentação, até a aplicação dessa norma. E para que isso acontecesse, a OAB então fez algumas propostas e elas foram acolhidas graças a esse empenho, essa visão da prefeitura e também dos atores que estiveram participando desse processo de discussão, de que no artigo 325 do Estatuto,
fosse prevista uma expressãozinha básica, mas que deu uma significância muito importante para esse planejamento, que é a regulamentação das normas que lá estão listadas devem preceder de participação, processo participativo. Essa expressão não estava cunhada na versão original, mas que foi acrescida, né, na redação final do plano diretor e aprovado pelos conselheiros que foram eleitos na sessão especial. E, diante dessa situação, nós vimos com muitos bons olhos a possibilidade de se respeitar um outro princípio, que é o princípio básico do direito urbanístico, que é o princípio da coesividade dinâmica. O que é esse princípio da coesividade dinâmica? É que, necessariamente, você precisa ter uma realidade retratada na norma que corresponda à realidade fática, à realidade dos fatos. Então, no direito urbanístico, essa coesão dinâmica, né, que é o quê? Acontece uma mudança agora, acontece uma alteração na realidade posta. A lei urbanística tem que retratar essa realidade. Então, a gente tinha um plano diretor que dava margem para qualquer coisa ser posta como regra. Então, existia uma subjetividade maior e agora existe um regramento maior que tanto o particular se vincula, como também a administração fica vinculada a ela. Mas aí vem uma crítica construtiva, né? Porque, na verdade, o mais importante do que o plano diretor é o processo de debate sobre o plano. O plano diretor não finda agora, mas a necessidade de discussão sobre ele deve acontecer todo dia, para que ele consiga retratar, em virtude dessa coesão dinâmica, hoje em dia a gente tem uma pandemia que está acontecendo, né? Existe uma realidade que rompeu com muitas questões, e o plano diretor trouxe algumas soluções técnicas, né? Isso é objeto de críticas e discussões, mas que logicamente vão ser amadurecidas com o debate constitucional, debate democrático, sobre justamente haver um engessamento de técnicas e de soluções técnicas a se introduzir essa temática dentro do plano diretor. Por que eu digo isso? O plano diretor, ele, por excelência, ele tem um processo de alteração mais complexo do que uma norma geral. Então, um decreto pode ser elaborado pelo prefeito hoje, amanhã ele pode mudar o decreto, então isso dá uma fluidez maior de soluções. Agora, se eu tenho todas as soluções técnicas, todas as diretrizes postas no plano diretor, o que isso quer dizer? Quer dizer que, além de um processo legislativo, ele vai passar por um processo legislativo especial, porque o plano diretor, para que seja alterado, precisa necessariamente, previsto em Constituição, previsto no regulamento da Constituição, o processo participativo para ter alteração. Então, veja que a rigidez que é dada, certo? A rigidez que é dada à norma, no caso, as decisões, as diretrizes que foram apresentadas, é muito maior do que uma mera lei. Então, daí a importância do plano diretor. Agora, com a grande vantagem de nós temos algumas soluções postas no plano diretor, é de que a gente não vai ter alteração constante o tempo todo de regulamentações. A gente vai ter uma certa estabilidade, o que permite que o cidadão possa se aperfeiçoar, possa compreender a linguagem, por isso que eu falei do plano diretor como linguagem, e nesse período agora, o mais importante é que nós tentemos, né, fazer cursos, capacitações, para se apropriar das ferramentas que estão postas no plano diretor, e assim nós consigamos superar esse vazio que existe entre a população, certo? Há um fosso muito grande, um abismo, digamos assim, entre a população e a participação do que realmente importa a ela, que é a participação da ocupação da cidade. Então, eu vejo que do papel da OAB, o que mais assim nós procuramos sempre resgatar e assegurar é que todos participem do processo democrático, porque as soluções técnicas elas vão mudar sempre. E aí fica a seguinte reflexão sobre o plano diretor. O plano diretor atual, ele prevê esse desenvolvimento voltado para o transporte público, né? Então, a cidade voltada para a integração desse transporte. É um dos elementos, né? O plano diretor é bem amplo, bem extenso, ele é bem complexo, bem interessante, é uma solução técnica muito interessante, mas que tem, logicamente, seus pontos de melhoria. Mas, diante da pandemia, nós tínhamos, antes da pandemia, uma perspectiva de que usar, certo,
a interpretação da norma para que forçasse a população a usar o transporte público, por excelência. Hoje em dia, o transporte público pode ser uma fonte de disseminação de doenças, né? Porque você vai ter o espaço de ocupação de aglomerações. Não estou condenando o transporte público, mas faço uma reflexão sobre a governança sobre o transporte público, né? Do mesmo modo que eu estou dando mais mecanismos para o município conduzir e forçar para que a população use mais transporte público, deve-se cada vez mais, então, a garantir mais qualidade para esse transporte público. Então, eu dou ferramentas para o município fazer essa gestão, mas também dou o ônus para o município para que ele dê a qualidade de serviço necessária para que se viabilize. Isso nunca foi alterado, isso vai ser mantido, porque é uma questão de economia urbana, né? Mas essas preocupações, elas sempre vão acontecer e não existe o plano diretor perfeito. Não existe solução perfeita técnica e jurídica. Porque a população vive em um ambiente urbano que nada mais é do que uma representação como se um organismo fosse. Então, toda hora a gente tem que cuidar do espaço urbano, tem que cuidar das realidades e a legislação tem que representar sempre essa realidade, essa dinâmica. Então, eu acho que o nosso plano diretor ele é muito bom. Eu entendo, hoje em dia, comparado com o que nós tínhamos antes, parabenizo a todos do processo de elaboração. Logicamente, há matérias que devem ser objeto de melhor refinamento, de melhor análise, mas que sempre se assegure o debate democrático, sempre se assegura a participação da população, até porque nós percebemos que nesse cenário de pandemia, muitos aspectos que achávamos que eram superados, como a participação por meio virtual, na verdade se demonstraram mais distantes da realidade dos mais vulneráveis. Então, o acesso à informação do meio virtual, hoje em dia, é um grande desafio que nós temos para se garantir a participação efetiva. Então, diante desse cenário como um todo, nós temos aspectos técnicos, constitucionais, aspectos legais, e eu vejo que nós demos um grande passo, né, a um aperfeiçoamento da discussão urbana no estado do Piauí, em virtude dessa solução que Teresina trouxe como uma referência para as demais cidades. Então, agradeço a participação de todos, agradeço a oportunidade e encerro minhas considerações por aqui. Muito obrigado. Ótimo, doutor Natan. Então, eu vou fazer umas considerações, né? Só também elogiando pelo plano, inicialmente, né? Eu participei diretamente desses processos desde 2018, né? O plano começou a ocorrer as audiências desde 2017, começou esse processo, 2018 de uma forma mais veemente, né? Então, consegui acompanhar através do Conselho de Arquitetura esse processo. E a primeira minuta apresentada em 2018 muito genérica, né? Foi algo até que assustou um pouco. Nós fizemos uma carta dos arquitetos, né? Que é chamada Carta dos Arquitetos e Urbanistas para Teresina, que foi um documento para orientar planejamentos, né? Recomendações sobre muitas questões como a parte habitacional, destaque para a política habitacional, a política ambiental, que Teresina precisa de mais dessas questões. Aí vai até uma pergunta que eu vou fazer no final da fala, e também da política do patrimônio histórico e cultural, né? Então, foi um documento que orientou muito do discurso e das contribuições direto ao plano diretor. E no ano passado, né, em 2019, na segunda minuta, nós tivemos uma evolução muito interessante de 2018 para 2019 na minuta, e conseguimos ainda auxiliar nessa contribuição para realmente estar na redação que se propõe com o conceito do plano, né? Isso com a OAB também participando, outras instituições também participaram desse processo, mas foi muito importante essa intervenção, essa participação, né? E aproveitando para fazer a crítica também, aproveitar que o doutor Nathan comentou sobre a participação, e a participação no plano diretor, a participação da sociedade civil, a participação das instituições, ela tem que ser garantida
E o próprio município também tem que se articular de uma forma a levar essa informação efetivamente para a população, tanto para receber as contribuições de uma forma mais precisa, como também para tomar a decisão de uma forma mais acertada, né? Que a população se sinta, na grande maioria, atendida, né? E também a questão de dados, de diagnósticos, foi algo que sentiu teve muita falta nesse processo no Youngsters Debates, e espero que para atualização de planos, para a própria efetivação desse plano, o observatório, né, que vai ser a estrutura da Agenda 2030, o próprio Colab, tudo que a prefeitura está se utilizando hoje para melhorar a catalogação de dados, dessa evolução urbana da cidade, dessas problemáticas, né? Isso seja otimizado, seja disponibilizado, né? Dados de habitação, por exemplo, que muitos de nós, profissionais, na parte de pesquisa, ainda tem dificuldade em conseguir dados atuais da questão habitacional, da habitação de interesse social e regularização no município, como também outras questões, né? Então, é interessante que a prefeitura realmente aproveite esse momento para evoluir essa questão de dados, para que se atualize o diagnóstico de uma forma mais rápida e também se tome as decisões de uma forma mais precisa, né? Mas, de qualquer forma, o resultado final do plano diretor foi satisfatório, comparando com a primeira minuta, né, de 2018, e com o que ainda conseguiu ser melhorado da segunda minuta de 2019, né? Então, lembrando, um aviso aos profissionais, novamente, estudem, eu coloquei até um link aqui no chat, nos comentários, estudem a minuta de lei, analisem, porque essa semana, a partir dessa semana, o, 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 o novo plano diretor ele entra em vigor, né? Então, pesquisar e analisar, as mudanças foram muito grandes em relação ao plano anterior, em relação à nossa legislação. Então, é pesquisar e também a prefeitura, estamos fazendo isso aqui por meio do Conselho de Arquitetura, né, trazer esse debate, esse diálogo e também lembrar os profissionais nessa atuação, mas é interessante também a prefeitura aproveitar, como o próprio doutor Natan comentou, de aproveitar para permear mesmo esses conceitos do plano, todas essas diretrizes do plano, os instrumentos, principalmente, para a sociedade civil como um todo, né? É difícil, mas é um momento de educar realmente a população, já que o plano foi aprovado. E eu aproveito para fazer 3 questionamentos, apenas já como perguntas sobre o plano. Eu coloquei aqui para os demais que estão participando, né? Quem tivesse alguma pergunta para colocar no chat, ou então colocar a mão, levantar a mão, ou se pronunciar aqui para abrir o microfone, mas ainda não teve participação nesse sentido. Eu recebi algumas perguntas pelo próprio WhatsApp, que eu vou aproveitar para fazer uma das perguntas. Aí o primeiro questionamento, né? O plano foi aprovado, conseguimos também nesse debate tratar dentro da política habitacional sobre assistência técnica para habitação de interesse social e também sobre linkar o plano de regularização fundiária justamente para ser analisado, para continuar o debate sobre habitação e instituição de novas EIs, né? Aí, nesse sentido, gostaria de saber o que é como está sendo tratado isso em relação a prazos, como está sendo levado isso até para ter abertura, para a gente não deixar do que ainda está em aberto dentro dessa política habitacional, não deixar de garantir a participação efetiva da população, né? E segundo, sobre a política ambiental, né, da qualidade ambiental, foi uma das perguntas que eu recebi, né, sobre as ações ambientais, sobre as questões de sustentabilidade. Então, no próprio plano, foi uma das contribuições levadas ao município,
que está ali nos procedimentos sustentáveis, né? Incentivo a quem gerar sua energia, fizer tratamento de água para reuso, hortas urbanas e outras questões, né? Como é que está essa sequência, que é algo que ainda vai ser como é que vai ser regulamentado, né, pela Secretaria de Finanças, como é que está esse andamento. E também, porque eu não vi um comentário também, aproveitando, não vi um comentário sobre ela na apresentação, né, mas como é que está essa sequência. E terceiro, sobre o plano do centro da cidade. Como é que está essa questão do centro da cidade, que também entrou como previsão para essa sequência, já com data, né, do PEDOT, e como é que está esse planejamento também para garantir essa participação efetiva aí dos profissionais, da população como um todo, visto que o centro da cidade é uma das principais problemáticas que a gente tem que lidar na cidade, né, para se resolver, os principais problemas urbanos que a gente tem que resolver. Então, são esses 3 questionamentos que eu faço justamente sobre essa sequência. E aproveitando um quarto, é sobre o Código de Obras, como é que está a evolução dele, se já tem algum prazo, que era 2 anos após a aprovação, mas a prefeitura tem uma pressa em desenvolver ele de uma forma, com um prazo bem menor, né? Então, são essas 4 questões. E depois eu vou abrir, depois da sua resposta, eu vou abrir também o Dr. Luizílio, o Dr. Natan, se tiver alguma pergunta também. Mas aqui eu tenho uma pergunta logo após do Tiago Lemos e da Raíssa Nuala. Assim, sobre essa questão da habitação, né, que é uma questão que anda ali, principalmente da questão da regularização fundiária, que anda ali junto também com a Sendu, né, a gente tem a questão da lei da regularização fundiária, que é uma lei do final de 2019, a gente tem a comissão da regularização fundiária que já teve algumas reuniões e a gente tem representantes da Simplan lá dentro. E assim, a busca que a gente tem feito agora é por esse diálogo, né? De trazer esse diálogo dos pontos do plano com a Sendu. É um diálogo que ainda está se iniciando, né? Está se estruturando. Acredito que, se não me falha a memória, houve 2 reuniões dessa comissão que está prevista dentro da lei da regularização fundiária. Então, assim, isso é algo que está sendo discutido. Eu não sei, não posso dar um prazo fixo em relação a essa questão, mas é algo que está sendo trabalhado e que vem sendo trabalhado dentro da Sindu, né? Principalmente agora com esse processo que a gente tem antes, as reuniões, acho que a primeira aconteceu até presencialmente, depois a segunda já aconteceu à distância, né? Assim, no modo remoto que a gente está trabalhando agora. Sobre a questão do plano, do centro, né, que está dentro das regras da ZEIC, né, que é aquela Zona Especial de Interesse Cultural, que incorpora não só o centro, né, incorpora o centro com a sua peculiaridade, com seu caráter cultural e valor cultural, como incorpora também outras zonas aí especiais de interesse cultural, como a gente tem ali a nossa Zona Norte, também como um elemento que compõe aí essa ZEIC, essa Zona Especial de Interesse Cultural. Então, o que a gente tem previsto no plano é o prazo de 24 meses, né, que estava lá dentro e continua, perdura, para a execução, para a elaboração dessas regras. A gente tem aí a questão do inventário, né, que está sendo estruturado. Foi feita uma primeira proposta de termo de referência para esse processo, foi feito ajustes, ouvindo aí alguns técnicos do IFAM, alguns atores aí desse meio do patrimônio, foi feito alguns ajustes, ainda está sendo ajustado, né, para ser feito esse inventário, e assim, esse inventário trabalhar com essas zonas de interesse cultural previstas no PEDOT e estruturar aí os meios para elaborar esse regramento, né? Isso tudo através de um processo participativo, que foi um ponto que o Natan frisou, e é fundamental, sem sombra de dúvidas, que esse processo, principalmente, eu acho, mais do que nunca, para essas zonas especiais de interesse cultural. Porque quando a gente fala hoje, né, do interesse cultural, ele abrange não só o patrimônio arquitetônico, né? Estou falando de um patrimônio social, de um patrimônio cultural aí que tem toda uma complexidade. Então, mais do que nunca, é primordial aí a participação. Então, assim, esse processo ele está em estruturação, esse ajuste para elaboração desse termo no inventário, e está sendo feito junto com a SDU Centro-Norte, né?
E aí esse processo está se encaminhando e com certeza vai acontecer por meio de um processo participativo, tanto a construção do próprio inventário, né, que está previsto, quanto a discussão e a elaboração desses regramentos especiais para essas zonas especiais de interesse cultural. E a pergunta sobre a questão dos incentivos, né, que está previsto, foi um ponto, né, que o CAL frisou muito, foi importante a participação do CAL nesse sentido. A gente discutiu bastante sobre isso, de colocar no plano esse caminho aí para o incentivo, então é algo que também tem que ser conversado com a Secretaria de Finanças, né, porque ela trabalha diretamente aí com esses incentivos fiscais, então, para a estruturação desses incentivos fiscais. Então, são diálogos que a gente está fomentando dentro da Prefeitura para a efetivação desses regramentos, né? A gente tem no plano diversos elementos que precisam, de certa forma, ser regulamentados e ser estruturados para o seu efetivo funcionamento. E tudo isso, né, como o próprio doutor Nathan colocou, deve acontecer e vai acontecer de maneira participativa, né, esses processos. Então, assim, todas as regras, por exemplo, a gente tem no artigo 325 a questão da outorga, a questão do IPTU progressivo e do PEUC, a questão da transferência do direito de construir, todas elas vão acontecer por meio desse processo participativo, tanto que a gente está nesse processo aí de elaboração dessas regulamentações para a execução de fato das mesmas, né? Então, assim, os caminhos estão sendo tomados para que a gente consiga chegar aí nesse cumprimento desses pontos do plano e da efetivação desses regramentos, né? Certo. Tiago? Oi, boa noite. Fazer a pergunta no microfone. Oi, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, pessoal. Ok, tá pedindo aqui para colocar o vídeo também. Ok, boa noite, pessoal. A minha dúvida é mais de cunho prático. Eu já tenho a minha cópiazinha aqui do PEDOT, já venho estudando, riscando ela já há um tempo. E eu trabalho muito, eu tenho uma carteira de clientes que envolve muitos clientes investidores, por exemplo. Eu tenho um cliente, agora mesmo, eu tenho um caso. O cliente está construindo um galpão logístico. Ele não sabe quem vai alugar, ele não sabe a atividade, eu não tenho a ideia, tenho uma vaga ideia de quinais que pode ser feito. Pela legislação antiga era um pouco mais fácil de se entender e de se trabalhar isso. Pela nova, eu já tenho que ter um KNAI ou alguma coisa, ou pelo menos alguma atividade, para entrar aqui no anexo no 9.2 para a questão dos 9.3, desculpa, na verdade, para os padrões, para determinar se a atividade, de acordo com o padrão de miscigenação, se ela é de incômodo local, baixo incômodo ou impacto local. Então, assim, quando eu tenho a atividade, é fácil eu ir para frente na conta. Mas quando eu preciso fazer a conta reversa, eu não consigo. Então, essa é um dos dados. Outro que eu achei importante foi quando você mencionou até da questão da fábrica, né? Isso deu um starter para outra pergunta que eu nem tinha e apareceu agora. Por exemplo, o KNAI para supermercados, mercadinhos, é basicamente o mesmo. É muito, muito parecido, então é uma evolução. Digamos que eu faça um mercadinho, né, dentro dos padrões, por exemplo, PM2 e, vamos dizer, PM1, numa área que permita um padrão de miscigenação 1. Então, ele faz aquele mercadinho dele ali. Porventura, o negócio dele avança, evolui, e ele demande uma frequência maior de carga. Por exemplo, ele para de receber menor ou igual a uma vez por mês e passa a receber cargas até 4 vezes ao mês, caminhões trucados. Então, assim, ele já está funcionando e ele muda, ele pula automaticamente de categoria por evolução de comércio. Como é que vai se dar isso? Vai ser feito de fiscalização? Ele vai ter que retroagir e dizer, olha, então não posso receber carga, não posso vender mais da capacidade, vou ter que me manter menos, vou ter que diluir. Como é que isso vai ser feito? Estou pensando também nesses clientes, o pós, né? O pós-construção. Basicamente isso que eu gostaria de perguntar. Bom, nesse sentido, sobre a primeira pergunta, né? A gente tem um ponto importante
que está, inclusive, sendo colocado e vai estar dentro, por exemplo, do sistema na hora de responder, é que, nesses casos, quando a gente não tem um uso pré-definido, a gente tem possíveis usos, né? É preciso considerar o pior uso, né? O pior caso aí previsto de incômodo, porque a gente precisa garantir que essa atividade ela não vai ser causadora de incômodo. A partir do momento que tira o FUNAI aí da regra e coloca o incômodo, eu tenho uma responsabilidade em garantir que a atividade que eu estou propondo, que a atividade que eu estou instalando naquele local, e que eu estou permitindo, né, no caso, a prefeitura, enquanto órgão que faz esse papel, ela não vai gerar um incômodo para os moradores, para quem habita aquele entorno. Então, nesse caso, é preciso que se preveja o pior incômodo possível para fazer a análise aí dessa atividade, né? Então, assim, eu tenho um galpão, eu tenho possíveis usos. Por mais que eu não tenha um uso definido, eu tenho possibilidades. Dentro dessas possibilidades, qual é a minha possibilidade mais causadora de incômodo? Qual é a possibilidade que gera maior impacto? É essa que vai ser considerada para fazer essa análise. E sobre essa questão do empreendimento que cresce, né, é realmente algo natural, inclusive, em alguns empreendimentos. E aí a gente tem a importância da fiscalização de uso do solo. E aí o que é que acontece? Por exemplo, se esse empreendimento ele cresce, ele passa por um processo de reforma, de ajustes do uso do solo, vão ter ajustes em relação a essa questão. Por exemplo, ele não vai retroagir no sentido de eu não vou possibilitar, o uso não vai ser permitido, mas provavelmente ele vai precisar aí da elaboração de um estudo específico por conta do aumento desse impacto, né, do aumento do grau de impacto dessa atividade. E aí a gente tem também como elemento fundamental, principalmente quando a gente fala dessa questão dos incômodos, né, a fiscalização, como você colocou. A gente precisa da fiscalização aí como um ponto fundamental. Então, cada empreendimento, principalmente os empreendimentos que foram admitidos através de estudo, né, ele vai estar associado aí a algumas medidas mitigadoras que precisam ser tomadas para que esses empreendimentos sejam permitidos. E aí a gente precisa, nesse ponto, da fiscalização atuante, no sentido de garantir que essas medidas mitigadoras estejam sendo executadas, né? Então, esse é um ponto importante para a gente garantir o funcionamento desse uso misto dentro do espaço urbano. Porque a partir do momento que eu busco um regimento, eu busco um regramento no sentido de ser mais permissivo, né, de possibilitar esses usos mistos, eu também tenho que pensar na garantia que eu vou dar para as pessoas que residem naquele entorno, para as pessoas que residem naquela zona, em relação aos incômodos que elas vão sofrer por conta desse novo regramento, né? Então, o cuidado que a gente está buscando ter em relação a essa classificação do uso através dos incômodos é de sempre garantir que esse incômodo ele não vai se tornar um incômodo de fato incômodo, um incômodo extenuante, um incômodo que gere realmente uma ausência de qualidade urbana no espaço em que aquela atividade foi inserida. Eu posso complementar um pouquinho sobre a pergunta? Sim. Vamos supor um caso. Eu tenho um cliente, eu entendi bem quando você falou, então eu vou pela pior situação. Hoje, para abrir um processo de alvará de construção pelo Construa Fácil, eu como arquiteto, preencho todos os dados e dou todas as informações. Eu peço a informação do meu cliente sobre o negócio dele. Ele me dá a informação que o negócio dele vai funcionar com tais impactos. Eu classifico e coloco. Na hora do uso de fato, o cliente usa com outros impactos maiores. Pelas informações serem declaratórias, isso é até uma parte mais legal, gostaria também dos advogados poder opinar. Pelo fato das informações serem declaratórias e eu, como arquiteto, como profissional, estar declarando aquilo e, na prática, o cliente está executando outra atividade diferente, eu responderia por isso ou como eu deveria proceder se isso acontecer comigo? Porque é uma realidade, eu já estou com 2 processos já a ponto de protocolar, só não dei entrada ainda porque já é fim de mês praticamente, quando a gente tira a DATM no final do mês, ela vence muito rápido, não dá tempo para pagar e tudo. Mas, por exemplo, semana que vem eu protocolo pelo menos 2 processos já pelo PEDOT, eles já estão feitos, eu fiz até os estudos prévios aqui já de todos os empreendimentos, então já está tudo encaminhadinho, bonitinho. Mas o que acontece se o cliente de
divergir da informação que ele mesmo me forneceu, já que o KNAI era o que me garantia aquela coisa legal, que estava também no vínculo da empresa dele lá, estava dizendo que ele funciona aquilo. Porém, agora é meio que ele vai me dizer a atividade que ele vai funcionar e eu vou descobrir qual é o tipo, né, de acordo com as informações, mas se ele mudar, eu declarei, eu serei punido por isso? Eu posso até, assim, a forma como a gente está estruturando, né, a declaração, é no sentido da declaração, ela inclusive ser assinada pelo proprietário. No caso, como a gente sabe, o Construa, no caso do Piauí Digital, são os contadores que preenchem, né, normalmente, e no Construa são os arquitetos, a gente está aí colocando a questão da procuração, né? Que ele vai estar respondendo e assinando aquilo ali com a procuração assinada pelo proprietário. Mas quanto a essas questões legais, né, eu deixo aí para o doutor Luizílio e o doutor Nathan responderem, porque já não estou habilitada aí para dar a melhor resposta nesse sentido. Bom, tem que distinguir uma coisa. Uma coisa é o arquiteto fazer o projeto e dar os encaminhamentos necessários de acordo com o que a gente disse. Ponto. Você, como arquiteto, você está cumprindo apenas o serviço que ele foi contratado. Outra coisa é o proprietário, obviamente, quando você entrega o serviço, você entrega a construção, enfim, e o proprietário termina por agir de maneira divergente. Então, nesse caso, o proprietário que vai arcar com isso daí. E você está declarando que sua atividade é X, mas você quer desempenhar Y, então a responsabilidade do proprietário. Você, como arquiteto, você apenas recebeu aquilo que lhe foi encomendado. Se o proprietário vai usar de outro meio, divergir disso aí é uma questão dele. Lógico, estou pressupondo a boa-fé do arquiteto, né? Tem que também ficar isso bem caracterizado. Você está se limitando a prestar um serviço para alguém. Ponto final. Okay. Pelo menos essa que é a minha opinião de início, assim, né? Eu queria só fazer um comentário sobre essa situação. Essa situação do arquiteto assim, assumir responsabilidade, né, sobre o projeto e tudo, isso foi uma discussão já tem um pouco de tempo, né, no âmbito da prefeitura, dos conselhos de desenvolvimento urbano, em virtude de que os procedimentos dentro da prefeitura demoravam demais. Exigia-se da prefeitura quase que ela fizesse, através dos técnicos, o projeto que fosse executado. Então, o arquiteto às vezes apresentava um projeto que estava em total desconformidade com a norma. E, então, o arquiteto da prefeitura tinha que fazer aquela análise e isso gerava um ônus muito grande para a prefeitura, porque ele tinha que ficar mandando corrigir, volta, vai, volta, vai, volta. Terminava o prazo se esvaindo, o cliente ficando chateado e todo mundo com problema, né? Então, começou-se a perceber a necessidade do arquiteto que tem formação técnica, que tem conselho próprio, que tem autonomia de interpretação, poder assumir um pouco desse ônus para que dinamizasse mais a aprovação de projetos. Agora, existe uma coisa no direito que é o nexo causal, né, a culpabilidade da conduta. Então, se eu, arquiteto, que a gente tem aquela história do as-build, né? Eu entrego um projeto aqui e tem aquele outro projeto que é o que foi construído. O que está sendo aprovado pela prefeitura é o que tem que ser construído. Agora, o arquiteto apresenta duas versões diferentes. Quando executa outra, ele mesmo endossa e ele mesmo acompanha todo o procedimento e aprova aquilo que não foi aprovado pela prefeitura, ele está assumindo o risco e o ônus, porque ele está colocando em risco não somente o interesse, a norma, a legalidade da norma, mas também o interesse de terceiros. Então, a razão de responsabilizar o arquiteto é porque ele está conduzindo algo que poderia estar em desconformidade com o interesse coletivo. A mesma coisa do advogado, quando ele, por exemplo, ele age em conluio com o cliente dele. O advogado ele está para defender, por exemplo, não é a ilegalidade do cliente dele. Ele está para atender, na verdade, a defesa que o cliente dele tem da melhor forma possível, seguindo o trâmite legal. Quando o advogado se entre em conluio, na verdade, com o seu cliente e fere a lei, ele é responsabilizado também. Então, é só esse avanço que houve na legislação
para que os arquitetos tenham esse cuidado de já encaminhar para a prefeitura cada vez mais, certo? Isso é uma tendência de cada vez mais a norma, aliás, o projeto em conformidade com a norma legal, para tirar cada vez mais o ônus da prefeitura de estar o tempo todo verificando. Mas a gente vai para outro debate, né? Assim, até quando a prefeitura pode se isentar disso? Porque também ela é corresponsável. Mas isso foi só para dar mais ou menos uma responsabilização para o arquiteto, para que haja esse compartilhamento de ônus, para que não fique só com a prefeitura esse ônus de analisar em conformidade com a norma. Ótimo. Então, desculpa, eu entendi. A minha dúvida mais não é nem tanto a questão do projeto aprovado e do as-built, que isso pelo menos, graças a Deus, eu estou conseguindo evitar muito. Por exemplo, num PM1, uma classificação, como a gente viu nos quadros lá, mudando um parâmetro, você muda praticamente de comércio, de serviço de potencial incômodo para impacto local. Então, num PM1, por exemplo, ele pode simplesmente, numa mudança de atividade simples, como receber cargas por um tempo, em um intervalo menor de tempo ao mês, ele sai de uma área que é permitida até 200 metros para uma área totalmente proibida. Então, é isso que eu questiono. Só lhe explicar. O arquiteto, quando ele faz o projeto, você sabe mais do que eu, né? Eu sou do lado direito, né? Ele faz para atender a necessidade do cliente. Então, ele vai entregar um objeto que seja servível para aquela finalidade. Se o cliente dá outro uso, quem está agindo contra a lei é o cliente, certo? Então, é só para diferenciar. O seu projeto ele pode ser, por exemplo, posso fazer uma caixa, um galpão ali pode ser tanto tráfego, depósito, como também eu posso usar para fazer um bar, né, a céu aberto, mas o uso quem vai dar é o cliente no final. Ele pode fazer uma casa para só passar no projeto da prefeitura, né, até aprovação da prefeitura, mas na verdade vai colocar ali um comércio local. E às vezes não é admissível ali. Obrigado. Ok, então. Eu tenho só duas perguntas agora no final. A Laís perguntou se tem uma previsão já de treinamentos, capacitações profissionais por parte da prefeitura, dos profissionais de arquitetura, engenharia, na verdade para as demais áreas, né? Porque isso influencia também contadores, advogados. Então, tem uma previsão de capacitações nesse sentido, até online, né? Por enquanto, a gente ainda está nesse momento. E aproveitando também a pergunta da Raíssa, perguntando se o desenvolvimento do Código de Obras também vai haver uma participação, vai haver alguma audiência, alguma participação para contribuições. Sobre essa questão dos cursos, né, é uma demanda real, inclusive a gente tem pensado nisso desde o processo, né, quando o plano foi aprovado, foi publicado, a gente está buscando aí fazer apresentações, estruturar alguns manuais nesse sentido, né, também documentos que ajudem apresentações, os profissionais e tanto colocar no site. É uma demanda que foi colocada, a gente está pensando em como tratar isso lá dentro da secretaria, porque, assim, além da gente ter essa demanda que surge por conta da mudança da legislação, né, e tem diversos profissionais que vão ser impactados por ela, a gente tem os contadores, a gente tem os arquitetos, os urbanistas que são mais diretamente, mas tem os engenheiros, os advogados. A gente também tem aí um processo que acontece também dentro da prefeitura, né, da gente também, os profissionais que compõem os analistas também, se estruturarem nesse sentido. Então, a gente está buscando fazer essa estruturação, criar essas apresentações, esses manuais. Então, esse é um ponto que vem sendo discutido. Eu ainda não tenho um retorno sobre um curso de fato, mas a questão dos manuais e das apresentações que a gente pretende colocar no site, isso a gente já está trabalhando em cima disso, né? Para apostar, principalmente em relação a essa questão do uso do solo, porque acaba que no processo de elaboração do plano, a gente teve um diálogo muito próximo com os arquitetos, né? Um contato mais direto. Mas os contadores, eles tiveram um pouco a parte aí também desse processo e agora, quando a gente fala de uso do solo, impacta aí uma atividade que eles acessem diretamente. Então, a gente está estruturando isso, essas questões voltadas para esse público e voltada para os demais profissionais também, né? Então, assim, esse é um ponto que tem sido ponto de pauta para a gente, né? Lá dentro da Secretaria de Planejamento. Em relação ao Código de Obras, com certeza, inclusive está previsto na lei, né,
como o doutor Nathan colocou, a gente tem no artigo 325 a previsão desse processo participativo e contempla, e não, o Código de Obras não se exime disso, né? Ele está contemplado dentro desse artigo. Tem a previsão aí dos 24 meses para essa estruturação desse regramento e da discussão dele, né, com a população. Então, assim, de fato, vai acontecer. A gente está agora passando por um processo de ajustes e implementação desses principais pontos do plano, né, para acontecer o pleno funcionamento. Eu acredito que, em seguida, né, em consonância com esse processo, a gente inicia esse processo do Código de Obras e, assim, sem dúvidas, vai acontecer, sim, por meio de um processo participativo, que é algo previsto, que está colocado dentro do plano no artigo 325. Ótimo. Ticiane, para a gente finalizar, essas questões que ainda estão... Eu coloquei o link aqui do site da Semplan, onde os profissionais, onde todo mundo pode verificar essas documentações, esse processo, essa documentação do plano e anexos, né? Mas para essas outras questões que ainda estão em andamento, esses planos setoriais, o que ainda está sendo regulamentado, o que a prefeitura ainda está nesse momento compilando de informações, onde é que os profissionais podem acompanhar diretamente, além do próprio site da prefeitura? Assim, a gente tem, né, a comunicação que o profissional pode fazer direto com a gente da CEPLU. Assim, a gente não parou o funcionamento, né, da secretaria, a gente está trabalhando no modo remoto, mas os nossos telefones, eu acredito que até no site da Semplan estão todos disponíveis. E, assim, sempre que solicitam material, a gente responde tanto pelo e-mail da própria Secretaria Executiva, quanto pelos nossos telefones, pelos nossos contatos. A gente está buscando também organizar o site, porque se vocês entrarem lá agora, vocês vão ver que a gente tem um link que é o Plano Diretor Teresina Participativa. Foi uma aba criada aí quando a gente estava no processo de elaboração do plano. A gente está agora organizando o site no sentido de botar lá a parte relativa ao plano mesmo, aos regramentos que a lei do plano, os anexos, separar, organizar de certa forma a aba. Então a gente está nesse processo. Hoje mesmo eu estava conversando com o nosso técnico da Secretaria de Planejamento responsável para a gente organizar também esse acesso para facilitar também a busca dos profissionais dentro do site, né? Então vai ser criada uma aba que é o PEDOT, vai estar lá tanto a lei quanto os anexos, esses regramentos complementares, né, que são fundamentais para o pleno funcionamento do plano, essas apresentações que são em estrutura de manual aí, tanto para a questão do uso quanto para a questão da ocupação do solo. Então tudo vai ser colocado dentro dessa aba. A gente está estruturando isso, né? E tentando melhorar aí o site para facilitar também esse acesso, porque assim como eu recebo muitas queixas, né, eu também me queixo sobre isso. O site às vezes cai, tem muitos arquivos upados no site. Então, a gente também está trabalhando em cima disso para facilitar essa questão do acesso a essas informações. Então, tanto vai ser organizado aí a aba, então dentro dessa aba Teresina Participativa vai ficar esse material disponível que foi do processo de elaboração do plano para consulta, para pesquisa, e a gente vai criar essa aba PEDOT com essas informações de fato da lei, dos regramentos, dos anexos implementados, né? Então, esse processo a gente também está fazendo. Eu acredito que até no decorrer da próxima semana isso já esteja separado no site e esses materiais já estejam melhor organizados dentro do site para a consulta dos profissionais. Ótimo, então. Então, encerramos por aqui esse seminário, essa apresentação do PEDOT, né, e o que muda na legislação, os próximos passos. Agradecer novamente a presença da doutora Ticiane, representando o executivo, né, apresentando o plano e respondendo esses questionamentos trazidos. O doutor Luizilo, também representando a PGM, obrigado pela participação, pelas contribuições. Doutor Nathan Pinheiro, também obrigado pela participação e pela presença. Obrigado a todo mundo que participou, né? Lembrando que amanhã a gente vai estar disponível a reunião, os dois vídeos, né, juntos vão estar disponíveis no YouTube, nas redes. A gente vai divulgar para outros profissionais que não puderam acompanhar aqui hoje terem acesso a essas informações também. E lembrando para a prefeitura, né, assim que tiver uma previsão ou algum formato de capacitação dos profissionais que estão disponíveis, o Conselho, da mesma forma que participou diretamente na capacitação do Construa Fácil,
né? Então, faremos o mesmo em relação ao PDOT. É uma demanda que já está lá dentro e vou reiterar mais uma vez agora, depois da nossa reunião. Pode deixar. Ótimo. Pois é isso, então. Muito obrigado pela presença e encerramos por aqui. Alguma consideração a mais, doutor Natan, do Isilo? Eu queria Não. só agradecer o convite e parabenizar a iniciativa. Eu acho que a pandemia ela trouxe, logicamente, muito drama, uma situação trágica para todos nós, mas ela também possibilitou que nós exercitássemos cada vez mais nosso lado humano, né? Então, essa aproximação que nós podemos ter hoje em dia de discutir essa temática, ela é muito em virtude dessa aproximação tecnológica. E acredito que nós possamos continuar com esses debates, é muito útil. E sobre cursos, a OAB já tensionava fazer cursos sobre o PDOT pela ESA Piauí. Então, a gente já está planejando pré-pandemia e, em virtude da pandemia, nós suspendemos esse planejamento, mas já foi aprovado, inclusive, internamente, e iríamos fazer uma parceria com a prefeitura, propor a parceria para que nós pudéssemos dar essa plataforma, esse suporte a todos. Muito obrigado a todos e uma boa noite, então. Ótimo. Boa noite.